Ó gentios, eu vos anuncio o Deus que vocês honram sem conhecer. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Gentios Podcast. Eu sou Gustavo Bellini, do Ministério Sou, aqui da Igreja da Orla. Olá, galera. Eu sou o Daniel Barcelos, como vocês já conhecem, né? Aqui na igreja eu sou responsável pelo CAC, pela EBD e pelas células, né? E hoje nós estamos aqui com dois convidados aí ilustres da nossa igreja. Um deles é o Gabriel, que é o nosso ministro auxiliar aqui de adolescentes da igreja. Dá um oi pra galera aí, Gabriel. Fala, galera, sou o Gabriel, trabalho aqui com os adolescentes da igreja e é um prazer estar aqui com vocês. E um outro convidado também muito especial, que chegou há pouco tempo aqui na sede para estar com a gente, que é o pastor Estênio, esposo da Paula, né? E ele é responsável pelo instituto. E dá um oi pra galera também aí, pastor, por favor. E aí, galera, prazerzão estar com vocês, Gentios Podcast. É isso aí, a gente tá somando o time, né, Gustavão? Isso aí. Gênesis 2, versículo 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. É isso aí, pessoal. O assunto de hoje é o cristão e o relacionamento amoroso, ou como nós gostamos de chamar aqui, a varoagem. Eita! Isso tudo logo depois dos recados. Então, galera, nós teremos aqui na igreja o retiro com adolescentes de 12 a 18 anos, dos dias 10 a 13 de dezembro. Então, você que é adolescente e quer participar, é só entrar em contato com a secretaria, beleza? E esse episódio chega até você através da Igreja da Orla, que fica aqui em Vila Velha, Itapuã, na esquina da Jair de Andrade com a Curitiba. É isso aí, galera, e nesse episódio, toda vez que você ouvir o som, dá uma olhada aí na tela, porque vai estar disponível para você uma imagem sobre o que nós estamos conversando. E se você tem alguma coisa para acrescentar, para perguntar, entre em contato conosco no gentiospodcast@gmail.com. E agora chega de recados e vamos pro episódio. Eu não sei se todo mundo é familiarizado com o termo, mas vou pedir para o Gustavo, então, fazer uma breve definição do que seja varoagem no meio cristão, Gustavo. Bom, pessoal, o termo varoagem que nós usamos aqui faz referência à palavra bem conhecida de todo mundo aqui, a palavra varão, que entrou na nossa cultura cristã por causa da tradução do nosso querido irmão português, o nosso querido irmão João Ferreira de Almeida. Você que não está familiarizado com esse nome, pega a sua Bíblia agora e abre em uma das primeiras páginas e vê de quem é a tradução. Provavelmente você vai ver o nome desse irmão. É engraçado que esse termo ele foi usado, cunhado pela coroa portuguesa no 15º século. E João Ferreira de Almeida, que veio 200 anos depois, colocou na nossa tradução. É um homem, né? Um homem valoroso, um homem forte, ele traduziu como varão, que é um termo português. E é daí que surge o nosso termo varoagem. Então, se a gente for pensar aí no que seria varoar no ambiente cristão, a gente poderia pensar no que exatamente? Varoagem é tudo aquilo que diz respeito ao cristão e o relacionamento amoroso, né? Você entra pra igreja, aquele burburinho que surge entre os solteiros, sabe? Fulano de tal tá solteiro ali, tem fulano de tal que tá querendo ali, nos adolescentes. Numa linguagem mais coloquial, é a famosa paquera, né? A famosa paquera, nada mais falado do que no idioma crentez. Exatamente, a paquera ali, aquele tá fazendo nada, ela também, vou varoar, entendeu? Mas eu acho que além da paquera também pode ser uma procura sem você ter alguém em vista, né? Você simplesmente está varoando, você é aberto a opções ali, só procurando. Cara, é engraçado como existe essa cultura, é uma pressão, é quase que uma pressão instantânea com os solteiros da igreja. Quanto mais velho você se torna e você é solteiro,
maior é essa pressão. Nós aqui, quem aqui foi criado dentro da igreja? Levanta a mão. Você testemunha desde quando era pequeno, né? Eu sou de uma igreja bem pequenininha, na minha gloriosa Carlos Chaga, eu tive a oportunidade a testemunhar e viver algumas experiências desse nível. Stênio, você viveu, você é de Volta Redonda, Rio de Janeiro, não tem sotaque, mas é de lá, acredite em nós, ele é de lá. Você viu alguma experiência desse tipo, alguma história desse tipo? Como é que foi sua época lá? Cara, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com 17 anos. E aí, tinha lá, né, as meninas que estavam solteiras e tal. E eu costumo dizer que a minha esposa hoje, ela tava num outro patamar, sabe? A Paula, eu cheguei na igreja, a Paula era líder de jovens da igreja. Rapaz, não é? Eu olhei assim e falei, cara, eu ainda era um adolescente ali e tal. Olha só, cara, eu brinco com a Paula que eu considerava a Paula a menina da 8ª série. Hoje não é mais série, né? Agora é no 9º ano e a sua pretendente está no 9º ano. Cara, isso é possível? Pô, não era possível. Ela estava num nível assim inalcançável. Então, eu já olhei pra Paula assim com um olhar, sabe? Caramba, ali, eis uma varoa de Deus. O que você fez? Você tomou alguma atitude? Você lembra do Stênio daquela época? Você olhou, viu Paula lá? Né? Paula vai entender isso aqui. Out of your league, Stênio. Entendeu? O que você fez? Qual foi sua atitude? Cara, eu não... Sinceramente, atitude externa, né? No caso, não tive nenhuma. Realmente, fui orar. Sabe que essa situação de você... A fase em que você está solteiro e que há uma pressão, né? Não acredito que seja uma pressão só externa, né? Essa pressão externa, mas é um desejo, cara. A gente tem hormônio aí nessa equação, a gente tem sonhos nessa equação, tem uma série de coisas que estão ali borbulhando nessa fase, cara, sabe? Em que você almeja, né? Você almeja encontrar a sua costela, né? No caso do... O problema é que essa equação que você falou aí, ela pode ter uma variável perigosa se a gente for rimar, né? Hormônio sem neurônio... Dá demônio. Inventamos agora. Rapaz, olha, esse negócio de... Você falou muito bem dos adolescentes, é engraçado, porque a turma, às vezes, ela procura em diversos aspectos, né, entre aspas, um namorado, uma namorada, né, e se a gente fosse crente, nós procuraríamos exatamente aqueles que se destacariam na questão da fé, da espiritualidade. Você entra em um monte de aplicativo aí, tem uns videozinhos de quando eu vejo ele pregando, né, ou quando eu vejo ela dançando. Mas o problema é que isso não é muito bem a realidade, entendeu? Você, na verdade, pode até olhar para esse aspecto, mas primeiro você olhou pro aspecto ali da beleza, da aparência e de algo que, na verdade, se assimila, e aí não tem nem por que botar um dicionário crente nisso, se assimila a uma paquera fora da igreja. Você vai buscar alguém pelo interesse ali, porque, caraca, aquela menina ali é bonita. Não, aquele menino ali é bonito, charmoso e tal. E você deixa esse aspecto que seria, na verdade, teria que ser o principal, você coloca ele em segundo lugar, né? Então, os bateristas têm fama, né, disso, entendeu? E você percebe que são aspectos que acabam sendo deixados de lado e que podem atrapalhar em muito inúmeros potenciais namoros com propósito mesmo, namoros cristãos que realmente estão vivendo ali uma fase, uma bênção de Deus, né? Pois Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, pra gente entrar nessa questão. Nós temos visto aí, por aí afora, várias igrejas, né, que estão promovendo movimentos ou promovendo eventos com o intuito de juntar esse pessoal mais jovem, né, jovem, adolescente, enfim, porque tem notado que eles são muito atraídos por esses ambientes sociais que promovem essa
essa comunicação entre eles, jovens, né? Onde tem aí a famosa, entre aspas, paquera, né? Nos No nosso linguajar externos à igreja. E no nosso linguajar, onde tem a famosa varoagem. Mas aí a pergunta que eu queria deixar para vocês é a seguinte: vocês concordam com esse modo de pensar a igreja, né, de tentar de alguma forma promover esses movimentos específicos para que haja essa troca entre os adolescentes e os jovens ali, para que eles possam talvez iniciar um relacionamento nesse contexto? Cara, essa pergunta é complicada. Vamos deixar para o pastor do grupo aqui responder. Nossa, que difícil, hein? Assim, não vou querer fugir da pergunta, que é uma pergunta direta, né? O Dani botou aqui na fogueira. Então não vou fugir da pergunta, mas ao mesmo tempo vou, de alguma forma, pensar junto com vocês aqui. A ideia, cara, de se ter um evento especificamente para isso, me soa como ceder a um desejo que deveria ser um desejo secundário para um cristão, entende? Se a gente promovesse, por exemplo, um evento em que a gente mensurasse como algo, um ideal, o jejum, a oração, a leitura da palavra, se a gente almejasse algo que realmente trouxesse proveito espiritual, a gente teria isso como um resultado natural, entende? Um alinhamento de propósitos, na verdade. Tem a frase, Zandra falava muito comigo, não sei de quem é, talvez seja dela: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu acho que a questão é uma questão de foco, uma questão de ênfase. Eu tava refletindo aqui, eu vou fazer uma pergunta. Vamos supor que surge um anúncio no Instagram, da pessoa. Não tô dizendo que é um anúncio só, tá? Assim, perto de você, igreja X é muito bíblica, ela abriu perto de você, beleza? E parece a mesma linha do tempo, o mesmo perfil do Instagram aparece também. A igreja Y está cheia de juventude solteira. Qual das igrejas você acha que encheria? Como vai, a igreja que namoro, né? O cara que tá namorando, que não tá muito confiante assim, ok, ele nem vai na outra, né? Mas aquele que tá procurando, meu amigo, com certeza vai naquela, entendeu? E assim, o perigoso disso, cara, é que são fases da vida, sabe? Eu não tô falando que estar solteiro, a pessoa solteira não tenha necessidades, entende? É uma necessidade, a gente não pode ser insensível a isso. Há uma necessidade, há um anseio, mas a gente não pode ceder, abaixar o nível ao ponto de deixar essa situação como um foco principal. Essa que é a questão. E assim, só para mencionar, assim, vocês fizeram essa pergunta, assim, a experiência que você teve com essa questão da varoagem. Cara, um bocado de menino passou raiva comigo, bicho. Passou muita raiva comigo. E assim, não é que eu não sou bonito, cara. Eu acho. Eu acho. Pessoal, vou colocar no vídeo aqui agora a foto de Stênio, vocês vão ver. Vou contar comigo. A Paula falou comigo: Stênio, não namorei você porque você era bonito. Ela vai rir pra caramba dessa história quando eu vi. Mas na verdade foi essa que ela disse pra mim assim: cara, você demonstrava ser interessado por Deus e isso me atraiu. Olha só, vamos pensar aí. A longo prazo, o que realmente vai importar? Sim. A longo prazo, o crente normalmente, né? Normalmente um crente ele está pensando no namoro para a vida. O namoro vai virar um casamento, que vai virar uma família depois, que vai ser uma construção de uma história. É assim que deveria ser o pensamento do crente, certo? Então a varoagem, ela tem um propósito, uma perspectiva muito clara, que é chegar num casamento, chegar a constituir família. Se a gente pensa só no agora, e só nessa questão da aparência que o Gabriel está mencionando aqui, a gente está sendo muito efêmero, cara. Assim como o pensamento mudando. Viva o hoje e não interessa o que vai ser construído para amanhã. Verdade. Entende? Então, ainda voltando na pergunta que o Dani fez, cara, nivelar por muito baixo. Você criar um evento, sabe, com esse objetivo. Porque você não está, de fato, pensando numa construção que seja saudável, sabe? Quando eu digo que as meninas passaram raiva comigo, porque quando eu percebi que havia um interesse, cara, eu de fato, vou morar. Eu conheci um livro na época, não sei se vocês chegaram a ter acesso a esse livro, o autor chamava Joshua Harris.
Eu disse adeus ao namoro. Eu tive contato com esse livro logo no início da minha conversão, cara. E naquele momento, eu não posso dizer que eu concordo com tudo daquele livro, mas naquele momento fez muito sentido para mim. Para uma pessoa que estava vindo do mundo, com relacionamentos, assim... Do mundo, né? Sem regras, sem... E aí aquilo fez muito sentido para mim naquele momento. E a proposta do livro é exatamente o que os crentes da varoagem conhecem como corte, né? Que é conversar, que é orar, que é construir um relacionamento, sabe? A Paula passou raiva, cara. Passou muita raiva. Porque eu tinha porque eu sabia. Na minha cabeça era assim, eu conheço o Stênio. Eu sei do que eu sou capaz. Eu sei que se eu me dar a essa situação do namoro, cara, se passar um boi, passa uma boiada. Eu não vou conseguir ter controle sobre isso de novo. Então, por me conhecer, essa questão do domínio próprio fez sentido para mim, entende? Assim, eu recomendo. Não vou dizer que tudo que daquele livro é 100%, né, verdade. A Bíblia só que o Espírito Santo que vai te conduzir. Mas naquele momento, para mim, fez diferença. Sim. E existe um movimento também, que é o Eu Escolhi Esperar, né? Que trabalha muito a questão do sexo e da relação sexual antes do casamento. E eles, depois de anos nessa área, entenderam e criaram também, e fica até uma indicação para você entrar aí no Instagram, conhecer, eles têm muitos livros. Eles, até abri aqui, eles criaram o Escolhi Encontrar. E eles não fizeram o Instagram tipo Tinder, tipo para você encontrar um namorado. Não. A ideia do Instagram é ensinar princípios de como encontrar a pessoa ideal. Ou seja, você primeiro escolheu esperar, ok, você tomou uma decisão, você realmente entendeu que você precisa ter um namoro sério, cristão e tal. Então, depois eles trabalharem isso e tal, então o pastor Nelson Júnior também, a sua esposa Ângela, eles estão de parabéns, eles fazem um trabalho muito bom. E aí eles criaram agora também essa área porque, poxa, tem pessoas que realmente escolheram esperar, que estão nessa, mas que não encontraram alguém com propósito. Então os dois estão ensinando esses princípios para você achar um parceiro, um relacionamento com propósito, e acaba que isso se aproxima. Então eles acabam fazendo mesmo essa aproximação entre solteiros cristãos. Então eu falo para Sofia que Sofia orou pouco, né? E eu orei muito. Porque, né, assim, nossa, Sofia é muito mais bonita que eu. Tenho vergonha de falar isso, não. Há controvérsia. Mas, né? Mas, muito obrigada. Mas... Não foi eu que falei, não. Né? Mas existe propósito, sabe? E isso é legal, porque isso vai unindo a gente. E, claro, a gente tá se conhecendo, amor. Não espero terminar com você. Você talvez esteja ouvindo isso, tá? Mas se acontecer de terminar, entendeu? A gente não se uniu porque eu achei ela bonita. E eu tenho certeza que ela também não se uniu comigo porque me achou bonito, entendeu? Mas eu tenho, e a gente tem entendido que a questão do propósito unindo, ela vai fazer muito mais efeito, como o Stênio falou, do que a questão de simplesmente, eu achei aquele menino muito bonito ali e tal. Miriam não casou com o Daniel porque achou ele bonito, entendeu? Apesar dele ser. Entendeu? Daniel tinha acabado de se converter e tal, crentão, né, Dani? Entendeu? Então você vê assim, propósito. Então olha que casamento abençoado que abençoa nossas vidas, sabe? Eu acho que esse propósito e esse namoro que acontece depois de algo que é experimentado antes, entendeu? Como o Stênio falou, depois de algo que é incentivado antes, ele vai perpetuar e vai ser muito mais duradouro. Aí sim a varoagem vai ter um sentido. Porque eu não tô procurando um namorado, eu tô procurando um esposo. Sabe? Eu não tô procurando uma namorada, eu tô procurando uma esposa. Eu tô procurando uma esposa de um futuro pastor. Eu tô procurando uma mulher que vai, cara, tá comigo ali do lado e seja na doença, entendeu? Seja na saúde. Eu não tô querendo alguém só pra sair na sexta e no sábado à noite porque eu tô carente, entendeu? Mas vocês acham, assim, que essa... Agora eu tô entrevistando, né? Mas vocês acham que a juventude, vamos pensar aí, até mesmo fora aqui da orla e tal, num contexto cristão, de varões e varoas,
a galera consegue estabelecer critérios a partir de uma espiritualidade sadia. A galera consegue estabelecer critérios, independente da teologia, se é pentecostal, se é uma teologia reformada, se é batista. Independente disso, vocês conseguem mensurar de forma geral, assim, os cristãos, eles conseguem estabelecer critérios para se dar a um relacionamento? O que vocês pensam? Cara, eu tava pensando aqui enquanto você tava perguntando aí sobre... Você lembra da cultura da listinha? Você fazia uma lista pra Deus? Sim. Você lembra? O pessoal fazia... Na minha época lá, eu sou da igreja, como eu falei, lá de Carlos Chagas, e era muito normal, o pessoal fazia ou corrente de oração, ou fazia a velha paquera direta mesmo. E muita gente, naquela época, até hoje eu acho que muita gente faz a listinha, né? Porque a gente, obviamente, pega da Bíblia, né, o linguajar, né, meu Isaac, ou minha Rebeca, como é que vai ser meu Isaac? Aí colocava a lista, no caso de Miriam, né, colocou lá, eu quero um cara de 1,87 m. Cabelos morenos. Eu moreno e tal. Deus mandou muito mais do que ela queria. Uma reflexão que a gente faz, será que nessa listinha tá assim, eu quero uma pessoa, um marido, que ao acordar de madrugada e me ver lá, ele vai orar por mim, ele vai sustentar a nossa família em oração, ele vai estar disposto a ser o sacerdote do lar. Porque é claro, é óbvio que todo mundo vai querer um cara estiloso igual Estênio. Um compositor estiloso igual ele, né? Mas, tá, e o que vem além disso? Eu falo que essas coisas são boas. Eu tenho como motivação hoje pra minha esposa, eu me cuido. Tá vendo essa barba aqui? É por causa dela. Vou pra academia, minha maior motivação é por causa dela. Será que as pessoas têm essa motivação? Isso é um convite à reflexão mesmo sobre isso, sabe? Na sua listinha lá, eu quero um homem alto, não tô dizendo que é errado fazer listinha não. Não é isso? Eu não fiz, mas eu não tô dizendo que é errado. Mas será que na sua lista ali não tem alguns critérios que seriam talvez mais proveitosos para sua vida do que os que já estão nessa listinha, se é que você a faz? Então, eu acho que, sendo bem sincero assim, eu acho que não são estabelecidos esses critérios mais espirituais não, assim. Se a gente for pensar, né, se a gente fosse talvez fazer essa pergunta para vários cristãos aí, jovens, ou não sei, tô chutando aqui, mas se a gente perguntasse assim, o que é um relacionamento cristão para você? Talvez a grande maioria responderia, é não fazer sexo antes do casamento. Mas isso é muito baixo, isso é muito pouco perto do que é um relacionamento cristão. Eu penso que o relacionamento cristão seja aquele que o foco seja Deus, e que os dois estão buscando Deus ao mesmo tempo juntos, né? Mas ao mesmo tempo eu entendo que isso é muito difícil por causa dos hormônios, por causa da fase da vida, por causa do contato com outras pessoas e tudo mais. O que eu tenho visto assim, e a minha forma de entender as coisas, é que não está no centro, pelo menos de muitos jovens aí que eu já tive contato, não está no centro do pensamento deles essa questão de servir a Deus em primeiro lugar, né? O centro está em realmente se relacionar com uma menina bonita ou com um menino bonito, que chama mais atenção aos olhos ali, um varão, né? Enfim. O que não é muito diferente do que a gente vê aí fora, né? Quando o pessoal vai para as boates, o pessoal vai para os barzinhos, eles querem ter o contato visual, que é o que vai chamar a atenção primeiro ali, e depois conhecer a pessoa um pouquinho mais, né? Mas, enfim, eu acho que eu sou mais a favor dos relacionamentos que são construídos espontaneamente, sabe? Assim, de forma totalmente natural, assim, sem nenhum tipo de Tindagem. de preparo ali, né? Então eu acho que quanto mais natural, a tendência é que isso seja mais... Porque você não está esperando aquilo, né? Você não está procurando aquilo. O seu foco, a sua atenção está em Deus, está em glorificar, está em servir a Deus. E aí eu creio que isso é acrescentado à sua vida para que te ajude a continuar no propósito de servir a Deus e de adorar a Deus. Então eu penso dessa forma, né? Pelo menos na minha experiência pessoal, quando a gente se conheceu,
não era nem de longe assim o nosso primeiro, o que mais chamou a atenção, a questão da beleza, porque nós nos conhecemos numa empresa, né, e a gente usava um macacão, um uniforme que cobria todo o corpo, então era todo mundo igual, e a gente só se via lá dentro, tanto eu como o Mira, a gente só se via dentro da empresa, então não tinha nenhum tipo de contato, de contato visual, no sentido de ver a beleza física do outro, né? Então isso nunca nos chamou atenção. E a gente só foi começar a atentar por isso muito depois de meses que a gente já vinha conversando, depois que a gente começou a orar muito sobre isso, sobre o relacionamento, enfim. Então eu acredito que quando acontece de forma de forma espontânea, é melhor, é mais saudável, no meu modo de pensar. Cara, agora, é interessante perceber a influência que a igreja, e quando eu digo igreja, eu digo assim, as pessoas que estão próximas da gente aqui dentro, a influência que elas têm em fazer aquele relacionamento dar certo, entendeu? Uhum. Cara, quando eu cheguei aqui, como os irmãos devem saber, aqueles que me conhecem, eu fui ateu durante boa parte de 10 anos. Eu cheguei na igreja aqui, eu tava tão machucado, tão mal, que a última coisa que eu queria saber era um relacionamento. Mas assim, chega um cara solteiro, novo, o que acontece? As pessoas querem conhecer, né? Carne nova, Carne nova. Bonito do grupo aqui é Estênio. Mas assim, quando eu cheguei aqui, cara, foi nas primeiras semanas, teve uma irmã que me bafou pelo braço, vou te apresentar pra fulana de tal hoje, que veio se tornar minha esposa, mas não por causa daquele dia, porque eu não sei se eu fui grosso naquela ocasião, mas eu rejeitei conhecer ela daquela forma. Eu falei assim, se tiver que acontecer alguém, vai ser naturalmente, como o Dani falou, eu tô de acordo 100% com isso, porque eu acho que se a gente vai diretamente pro relacionamento, ele tende a fugir da gente. É igual aquela frase antiga dos poetas, né, que dizem que não devemos correr atrás das borboletas, mas cuidar do nosso jardim, né? Cara, e quem é o jardineiro? Aquela frase antiga do YouTube antigo, né? O jardineiro é Jesus. Né? Então, se a gente ficar baseando na nossa listinha, na nossa cultura, cara, se a gente for buscar relacionamento, vou dizer, não vamos ser diferente do mundo. E eu tenho uma experiência para contar aqui, não me orgulho dela. Na época eu era ateu. Eu falei com os irmãos aqui, eu já tinha vindo da igreja evangélica muitos anos, pelo menos 20 anos aí. Eu falava o crentez fluente. Não o crentez pentecostal, o crentez reformado. Eu falava todos os crenteses, assim, fluentemente. Só que eu tava no famigerado, aquele aplicativo que eu não quero falar o nome aqui, não vou fazer propaganda de graça. E nem se pagar esse aplicativo, tá? Mas assim, eu fiz algo terrível. Quando eu era ateu, eu tava nesse aplicativo de conhecer pessoas, e eu conheci uma moça ali nesse aplicativo. Aí eu percebi que ela era crente, né? Tal. Ela, sério, você é crente? Uma coisa desse tipo, eu falei, sabe? Que coincidência, tal, que igreja você vai? Eu tô indo na igreja batista... posso falar o nome da igreja aqui? Igreja Batista da Praia do Canto. Sério? Que legal, vamos nos encontrar então? Fui encontrar a menina lá. Fiz de conta que era crente, exatamente. Agora é o seguinte, eu faço essa questão. Quantos fazem de conta que são crente? Até mesmo dentro da igreja. Ninguém tem um termômetro, um crentômetro, assim, para indicar. Se você tá procurando isso, você vai encontrar. Você vai procurar na aparência, você vai encontrar. E aí? Entendeu? Então, essa é a dificuldade que eu vejo quando o nosso foco tá na varoagem. Porque a gente não vai ser diferente da pessoa que vai de igreja em igreja procurando uma pessoa, porque na igreja dele não tem homem, não tem uma varoa, entendeu? Então, essa é a complicação que eu vejo nessa cultura exacerbada da varoagem. E aqui eu espero que os irmãos entendam a ênfase que eu quero dar. Não é que eu ache errado encontrar uma pessoa na outra igreja. A questão é quando isso se torna o foco, o alvo. Uhum, sim. Não, e eu acho que essa questão que você está falando também vai fazer com que as pessoas elas culpem até os seus líderes, a sua liderança ou trem que estejam ali à frente, né, por não terem outros
que querem a mesma coisa que ela. Por exemplo, meu líder nunca faz intercâmbio com outra igreja e eu tô doido pra conhecer alguém, sabe? Então, peraí, não, mas que história é essa? Eu tenho que fazer o intercâmbio só porque você tá querendo um namorado? Entende? Você começa até a desenvolver uma coisa do tipo, o ministério, a igreja, seja lá qual for, tem que começar a criar programação, tem que começar a criar evento, vamos falar assim. Um pastor tem que se preocupar, entendeu? Com você querendo arranjar um namorado e fazer e mover aquilo tudo só para você atingir o seu objetivo, sabe? Então, quando coloca o foco nisso, isso se torna bem perigoso, né? Essa questão que você levantou sobre esse aplicativo aí, me levantou aqui também uma lembrança, né? Quando eu estava nessa fase, eu era incomodado, né? No sentido de ser corrigido pelo Espírito Santo, porque nessa fase a gente tem uma tendência a vender um peixe que não é nosso. Porque a gente está querendo conquistar uma menina, a gente faz uma autoimagem, ou uma propaganda de si mesmo que é desnecessária, entende? Tipo assim, eu tô aí para poder me relacionar, eu tô solteiro. Então, essa questão de cuidar do jardim, ela se rebaixa ao ponto de eu querer somente ser alguém atraente, entende? Eu passo, de alguma forma, a vender um peixe que não é meu. Ou criar um jardim de flores de plástico. Cara, entende? Só na aparência. Isso foi exatamente no ponto. Não é real, entende? Isso dá um maior problema, por quê? A gente sabe que mais cedo ou mais tarde as máscaras vão cair. Você não vai conseguir sustentar aquela imagem durante muito tempo. Você vê um jovem, por exemplo, que ele já passou por vários namoros na igreja, numa mesma igreja, por exemplo, cara, a gente precisa considerar, peraí, cara, o que tá acontecendo? Porque é assim, tentativa e erro, você tá viajando? Uhum. Tô falando que o namoro tem que ser já pro casamento, não tô dizendo isso. Mas se há Se há um namoro, há um casamento um dia. Se a sucessão de namoros não vingam com uma pessoa, cara, será que essa pessoa não precisa de um tratamento? E aí a autocrítica precisa ser feita, entende? Eu fui de uma igreja há muito tempo atrás, em que era cultural na igreja, o pessoal tanto fazer a listinha que a gente já mencionou aqui, quanto fazer coisas tipo assim, ó, vou falar, né? Você ora falando com Deus, que se você pensa num versículo, aí se a pessoa falar o versículo, é a pessoa certa pra você, entendeu? Aí você fica com aquele viés de confirmação. Cara, isso foi meio que uma febre na época. Acho que deve ter tido um ou outro contando um testemunho parecido. E o que? Virou febre. Óbvio, a experiência... Exatamente. Foi isso que aconteceu. Cara, eu tenho uma situação... Eu conheço uma pessoa que... Ela tava, tipo, no namoro, num ambiente empresarial. O que eu quero dizer com isso? Estando no namoro, ela já tava procurando outro, entendeu? Ela não terminou o namoro pra ir procurar. Ela tava no namoro já procurando. Aí é o seguinte, ela tava nessa questão hiper espiritualizada, né? Ela tava orando pra Deus falar. Se a pessoa que ela tava pensando, que não era namorada, era outra, se ela falasse o versículo que ele tava pensando, era a pessoa certa. Aí ele foi lá e pensou num versículo difícil, o Salmo 23, né? Aí foi lá. Ele foi lá e revelou pra menina o que ele tava querendo. Ó, se você falar o versículo que eu pensei, você é a pessoa certa de Deus pra mim. Aí beleza, ela acertou na 5ª tentativa. Aí namoraram. Mas um detalhe, Sinais possíveis. todos os sinais de Deus, porque Deus, né, puxa, vai que Deus erra. Deus revela na 5ª, exatamente. Aí, cara, tentaram e não deu certo. Com nenhuma das duas namoradas, diga-se de passagem, não terminou com nenhuma das duas.
E aí foi. Isso que Stênio falou, ficou passando de galho em galho. Isso foi Deus que mostrou, a culpa é de Deus. Essa hiper-espiritualização que você falou, né? Porque se Deus confirmou, cara, isso é terrível, cara. Muita gente decepcionada, tem muita gente frustrada, muita gente vivendo uma situação de tristeza mesmo, de depressão, de, sei lá, problemas emocionais gravíssimos por causa dessa hiperespiritualização, em que, teoricamente, haveria um neon, né, uma seta de neon em cima da cabeça da pessoa certa. Deus revelou que é aquela pessoa que... Cara, Deus, ele te dá discernimento, ele te dá entendimento, ele te dá sabedoria, ele te deu gostos, né? Ele te deu inclinações, aptidões, faculdades mentais. Você tem condições de fazer uma escolha, meu filho. Escolha com prudência, com sabedoria. Inclusive, vou até jogar essa pro Dani. Dani, vou te jogar uma e você responda, tá? Deus separa uma pessoa pra você? Rapaz, então, essa pergunta é difícil, né? Mas eu acredito que não existe uma coisa assim, ou se existe pelo menos, não cabe ao meu conhecimento. Eu não sei, se Deus determinou, eu acredito que Deus sabe de todas as coisas. Mas ele não me falou, a menina que você vai ficar é aquela dali. Então, eu tive alguns relacionamentos antes, né? Até porque eu não era cristão, fui batizado em 2012. E depois conheci a Mira e o nosso relacionamento deu certo, tem dado certo até hoje. Mas eu não sou muito adepto desse tipo de pensamento. Se Deus tem ou não tem, eu não tenho como afirmar, porque é a mente de Deus, né? Eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Agora, que ele vai te dizer isso especificamente, ou que você vai ficar fazendo, como o Gustavo falou, provas, né? Ou ficar estabelecendo critérios que se forem alcançados, quer dizer que aquela ali é a vontade de Deus, né? Eu sou contrário a isso, porque nós somos tendenciosos, né? Então, se eu conheço uma menina que me agradou muito visualmente, na conversa com ela, eu vou começar Você vai pra casa, Senhor, se no caminho eu encontrar 3 HB20, ela é a pessoa certa pra mim. Eu vou tentando até que eu consiga confirmar, né, o meu desejo. O velho viés de confirmação. Exatamente, é o viés de confirmação. Então, eu sou adepto do pensamento da questão da naturalidade, né? Nós temos princípios, nós temos valores, nós temos doutrina bíblica, e o que a gente tem que fazer é buscar cumprir, seguir isso, e com base nisso julgar todas as situações ao nosso redor, né? E aí tomar a melhor decisão possível, como o pastor Stênio falou, né? Nós temos capacidade, nós temos inteligência, nós temos acesso à palavra de Deus, nós conhecemos os princípios, os valores. Então, dentro disso tudo, para onde eu devo ir? Qual direção eu devo seguir? Né? Essa pessoa por quem eu me interessei, ela compartilha desses mesmos valores, ela compartilha desses mesmos princípios, ela ama a Deus, ela demonstra isso ou não, né? Então eu acho que a gente precisa se basear mais ou menos nisso e não ficar estabelecendo aí ou garimpando de igreja em igreja para achar aquele escolhido que Deus preparou para mim, que ia atravessar o mundo, sair lá da China e parar aqui na minha frente, né? Então eu acho que a gente não tem como saber dessas coisas, e o que a gente deve fazer é caminhar segundo o que a Bíblia orienta, né? E eu acabei indo pra uma pessoa lá na cidade que dava revelações, sabe? E essa pessoa, na ocasião, revelou que eu tinha uma pessoa lá que Deus tinha revelado pra ele, que seria a pessoa que eu ia casar. E eu tinha namorada na época, entendeu? Ou seja, Deus tinha revelado pra ele que eu não estaria com aquela pessoa, que eu estaria com outra, que era uma pessoa lá de Carlos Chagas que ele conhecia, que ele não sabia se ele poderia ou não me falar o nome. Deus não deixou isso claro pra ele, entendeu? Espero que os irmãos percebam a ironia que eu tô falando aqui. Mas enfim. Nada aconteceu, absolutamente nada do que ele falou. Tudo foi completamente errado. O tempo foi completamente
diferente. E o aprendizado que eu chego hoje eu conheci a minha esposa num final de semana antes do primeiro lockdown. A gente trocou cotoveladas, né? Naquela época era a moda do cotovelo. E depois a gente não se viu mais, a não ser pela célula. A gente teve a oportunidade de conversar por 5, quase 6 meses. A gente se conheceu assim. E aí, os irmãos aqui sabem, né? Ela me chamou despretensiosamente, é claro, pra jogar frescobol na sexta-feira às 8h02 da noite. Sim, sem intenção nenhuma, óbvio. Total. Quem conhece ela sabe, né? E, cara, foi o dia 12 de setembro de 2020. A gente começou a namorar. Nós nos casamos com 8 meses de namoro. Cara, é uma construção diária. Eu tenho o hábito de mandar mensagens pra ela todos os dias. Porque não só um exercício de falar o que eu tô sentindo, mas um exercício de eu entender o que eu tô sentindo também. E do porquê que eu tô sentindo aquilo. E eu falei uma frase nos votos, que é acho que de John Piper. O John Piper falou isso, eu não sei se é dele a frase. Ele fala assim: não é o amor que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o amor. E eu luto diariamente por isso. Eu tenho que lutar diariamente por isso. O amor vai embora se não tiver alguma coisa mais forte. E esse trabalho todo, aí eu vou no que o Dani falou, eu acredito que Deus, soberano como Ele é, Ele determinou que tudo isso aconteceria, que eu teria todo esse trabalho, que minha esposa e eu nos encontraríamos depois de toda essa experiência e tal, pra quê? Pra glória dele. E eu acredito muito nisso, porque quando eu visava pessoas, que eu ia atrás de aplicativo, etc e tal, eu não encontrava nada duradouro. No momento que eu parei meu foco nisso e foquei em buscar a Deus, em aprender de Deus, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, as coisas aconteceram. Eu sou uma pessoa completamente diferente hoje, sou melhor, apesar de me achar bem pior, mas dizem que o Espírito Santo faz isso com a gente, né? Mas enfim, eu tenho mudado muito e eu percebo que se eu pudesse deixar essa recomendação, eu falo, pessoal, por mais que pareça, que soe como clichê, tente refletir no que Stanley falou. É importante que você se aproxime mais de Cristo e não de uma pessoa específica. Porque você pode estar procurando resolver um problema de agora, mas você pode ter um problema pior depois. Então, se você for até Cristo, adivinha só, você vai ter problemas, mas vocês vão estar unidos por um propósito e vocês vão ter mais força, vão ter a tendência de ter mais força de lutar contra esses problemas. Vou falar um termo aqui agora, vocês me falam o que vocês acham dele. Namoro missionário. Cara, eu nunca ouvi esse termo. Não? Explica pra ele aí, primo. Namoro missionário. Stênio, você, um cara crente, vamos supor que você se apaixona pela Mariazinha. E a Mariazinha, solteira também, como você, não é crente. Então você faz um namoro missionário. Claro, você vai namorar pra ela se converter, entendeu? Então, ela vai se chegar a Cristo através do namoro de vocês, entendeu? Isso é sério mesmo? Aham. Conheço pessoas respeitadas que defendem isso. Rapaz, olha, há muito tempo, eu vou contar uma tinha uma experiência. namorada, Sofia namorei com ela há tá um ouvindo, tempinho. ela sabe. E não tava Quando- bem, eu não tava bem. A gente tava trabalhando aqui no Ministério com crianças e a gente começou a levantar vocacionados para o Ministério. E aí todo vocacionado passa por entrevista. Eles têm uma entrevista, né? E Sofia se voluntariou na época para ser vocacionado do Ministério com Crianças. E, cara, na liderança do Ministério com Crianças de homem era eu, o Henrique, que é casado com a Kênia, então eu solteiro, né? E lá a galera tudo 30, 40, né? A liderança, poxa, tudo igual minha mãe, cuidando de mim e tal. Então queriam que eu namorasse uma menina decente e tal, né? Com a vista no casamento. E aí, Sofia se voluntariou e tal, e fizeram a entrevista com ela. Só que me colocaram na entrevista dela, não como entrevistador, como
um escriba, vamos dizer assim, né? E a menina do ministério entrevistando, a Kenny, inclusive, que já foi convidada para ser nossa madrinha de casamento. Mas aí nisso nessa entrevista, e ela começou a fazer um monte de perguntas que não tava muito naquela entrevista, sabe? Sobre várias questões. Mas ela bateu muito doído e perguntando para Sofia também sobre a questão da decisão dela como cristã. Você realmente é crente? Você realmente é convertida? É claro, ela ia ser uma discipuladora de crianças, né? Então precisava saber também se ela era crente, né? Mas nesse aspecto, ali naquela entrevista, né? E isso, claro, foi algo cômico da gente. Não tô falando que você tem que entrevistar o seu futuro namorado, sua futura namorada, tá? Não necessariamente. Mas ali ouvindo, eu comecei a ouvir aquilo, e depois daquela entrevista, cara, nas reuniões, era o tempo todo: Gabriel e Sofia, não sei o que, crente, quer ser dona de casa, nossa, muita coisa. Mas, nesse sentido, ali você vê respostas firmes e tal, quem é Jesus pra você, quem é Deus pra você, e etc. Então, poxa, realmente é uma convertida, é uma crente no Senhor Jesus e tal. Agora, a questão de você namorar alguém que, cara, não tem a mesma fé que você. Pai, se já é difícil você manter um namoro cristão em santidade com duas pessoas que querem o mesmo propósito, com duas pessoas que estão tentando, e que muitas vezes você vai ter muita dificuldade, mas beleza, tentativa e tal. Rapaz, imagina com alguém que não tem aquela vontade que você tem, entendeu? Não existe, não vai existir, não vai ter como, porque você não vai se manter ali num negócio sério, sabe? Vai virar bagunça, cara. Eu não sei se o Stênio tem a mesma percepção que eu, mas, cara, vai virar bagunça, entendeu? Qual é o propósito que vai ter nisso, sabe? Eu acredito que não deveria nem ser um assunto para a pauta. Entende? Não deveria Infelizmente não deveria nem ser algo a se cogitar, entende? Para mim, claramente, é uma tentativa de ludibriar seus próprios valores, né? Tipo, de alguma forma embaçar a sua visão daquilo que é o correto, sabe? Ainda que, vou usar aqui um exemplo, tá? Ainda que haja um testemunho de alguém que fui bem sucedido nesse intento. Olha, vou para um namoro missionário em que a minha vida vai servir como parâmetro para trazer aquela pessoa a Cristo. Se eu entendi bem, é isso. Ainda que a gente tenha um testemunho de alguém que tenha feito isso, certo? Nós somos seres racionais, então a gente trabalha, né, usando a massa cinzenta. Se você soubesse que o avião que sai daqui de Vitória e vai para o Mato Grosso, todos os voos de Vitória para o Mato Grosso estão caindo, Você vai? Tipo assim, porque em probabilidade, o que a gente tá falando é isso, cara. Não há possibilidade de isso dar certo. Mas eu conheço fulano que deu certo e tal. Cara, estatisticamente, 1 em 1 milhão. Isso é muito arriscado. Porque a gente tá falando de uma perspectiva de casamento, ok? Agora, se a gente tá falando pra gente que não é crente, aí os critérios, né? Vamos mudar. Não, e a gente pode usar até um discurso bem clichê, que eu já ouvi muitas pessoas usarem pra falar sobre isso. Beleza, Gustavo e Cíntia casaram. E vamos colocar um exemplo aqui, claro, tá, gente? E não é intolerância, mas eu tô falando de visões diferentes. O Gustavo é evangélico e a Cíntia é católica. Um exemplo, claro. Quando chegar aí o menino nascer, o que eles vão fazer, sabe? Entende? Não é intolerância dizendo que um tá certo e um tá errado, não. Mas a questão toda é que a Cíntia vai querer batizar o filho dela. E o Gustavo vai querer apresentar na igreja. Aquilo que o Dani falou sobre problemas, né? Sabe? E pra onde vai? Entendeu?
Você vai ficar, não, mas se resolve na conversa, mas olha o desgaste necessário. Isso é um discurso mega clichê, um negócio muito básico, mas que é um exemplo. No domingo você vai pro culto ou você vai pra missa. E olha que eu estou falando de só 2 doutrinas diferentes dentro da mesma religião, tá? Porque os dois são cristãos, ainda os dois vão estar acreditando em Deus, acreditando em Cristo, etc, etc. São só ensinamentos um pouco diferentes. Agora, pega sei lá, um cristão com um kardecista, um cristão com um bandista, alguém que tem uma fé, ou um cristão com um ateu, cara. Namoram um cristão namorando com um ateu. Como é que você vai realizar a sua cerimônia de casamento? Entendeu? Evidencia que não há esse propósito em comum. Cara, eu acho que a pessoa que se diz cristã, assim, fervorosa, que tem embasamento na palavra de Deus, e ela tem por doutrina esse tipo de prática, vou buscar lá no mundo a pessoa, porque essa pessoa vai conhecer a Cristo, pra mim ela é igual um roqueiro de sapatênis. Não tem consistência nenhuma. Roqueiro de sapatênis. Pô, no rock pode tudo, menos sapatênis. Mas, cara, olha, é como eu falei, é algo que não condiz, entende? Em todas as religiões, tá? Se você tá ouvindo a gente e você não é cristão, né? Não namore alguém que não crê na mesma coisa que você, tá? Não namore, mesmo se você não for cristão, tá? Namore alguém que tenha a mesma concepção que você, porque vai dar ruim. Se você namorar um cristão, você vai ter problemas. O cristão que namorar alguém que não é cristão vai ter problemas, porque a fé vai abordar toda a sua vida, entende? Não vai ser em alguns pontos que você vai ter dificuldade, vai ser em tudo. No que você faz no final de semana, no que você faz durante a semana, no que você pensa quando você dorme, no que você... Em tudo. Cara, você vai ter... exatamente, você vai ter... Se a gente estiver falando de casamento, que é o nosso caso, cristão, cara, você tem que ter na consciência que você vai entrar no mesmo banheiro que a pessoa acabou de usar e fazer o número 2. Esse nível que a gente vai ter de intimidade. Você tá entendendo? Que é a paixão que você tem. Olha, por isso que eu falo, pessoal, olha só, você varoa, que pensa naquele menino bombadinho, que fala fácil, né, que tem aquele charme, que chegando, exatamente, gaiato. Vocês falam como lá no Rio? Vocês falam como lá no Rio? Como é que você chama esse pessoal? Malandro. Malandro? Malandro, Malandro, entendeu? Se meu sogro estiver ouvindo, eu sou carioca, mas eu não sou malandro, meu sogro. Lá em Caluchaga a gente chama de tiradinho. Tiradinho. Ele é tiradinho. Atirado. Não tem não. Cara, a gente começa a falar, você acha que ele vai lá atirado, a gente vai tirado. Enfim, eu sei que nosso hormônio, a hormônio da minha irmã que tá ouvindo aí, talvez, eu quero esse irmão pra mim, ele é de Deus, ele vai mudar e tal. Mas eu peço à irmã que pense naquele irmãozinho que talvez não seja tão... bonitinho. Tão bombadinho, sei lá, esteja um pouquinho acima do peso, então seja bem magrinho, baixinho, enfim, fora do padrão que você espera, exatamente, mas seria um excelente marido, seria um homem, como a gente mencionou antes aqui, que oraria pela família, que estaria disposto do seu lado para construir junto, que estaria disposto a sustentar a sua família, independente, a morrer por você, como Cristo fala pra gente fazer. Da mesma forma, os meninos, talvez a menina não tenha aquele corpinho que você imagina, aquele rostinho, aquela vaidade, veste aquele tipo de roupa que você espera, tal. Eu te aconselho a fazer a mesma coisa, pensar naquela mulher que está disposta a ser a varoa, a edificar o lar, a ser sábia, a te acompanhar, a ser a sua ajudadora, auxiliadora, como está escrito ali no Gênesis. Te aconselho a pensar nisso. Eu sei que é completamente contra-intuitivo, a gente vai na contramão dos nossos hormônios, daquilo que a gente espera, mas eu peço que você considere fazer esse desafio na sua vida. Sim, com certeza. Não, a surpresa vai ser tamanha, entendeu? Porque assim, até pra muita gente da igreja, e Stênio não passou por isso, porque também não foi. Eu compartilho um pouco daquilo que eu tenho passado. Quando você está à frente de algo, né, dentro da igreja, e você é solteiro, cara, isso é difícil, entendeu?
Não muito na concepção local, porque, por exemplo, aqui na igreja eu fui criado com todos os meus amigos e tal de juventude, então não vou ter problema. Mas vai pregar na minha igreja fora pra você ver, irmão. A gente vai chamar da Maria Púlpito, né? E pras meninas. Sempre vai rolar Maria Púlpito, irmão. E você vai ter pessoas que, mesmo que não sejam bonitinhos, querem um status. Entende? Querem namorar aquele cara que quer ser pastor, porque vai ser uma honra pro pai dela, que é diácono, vai ser uma honra pro pai dela, que é crente, entendeu? Ter um genro pastor, entendeu? Ter um genro seminarista, sendo que a busca não é pelo que tá fora, porque, cara, vai ter muito seminarista, vai ter muito pastor aí que vocês sabem que não vai ser a realidade em si do que aquela pessoa tá demonstrando, entendeu? Então isso que o Gustavo falou é muito sério. Apesar de não ser, talvez, aquilo que você... O primeiro critério. O primeiro critério que você... Que não deveria ser o primeiro, diga-se de passagem. Mas pensar um pouco além disso, cara. Casa, ganha dinheiro e paga cirurgia pra esse menino que tá com você e diminuir esse nariz, entendeu? Entendeu? Por quê? Porque tem academia hoje em dia. Tem academia. Sossô, cara. Sossô tá namorando um gordinho, cara. Se ela quisesse um menino de corpão, ela ia namorar. Pessoal, eu tô muito sincero, se você estiver ouvindo isso aqui daqui 3 anos, sabe que Gabriel um dia foi gordinho. Exatamente. Então assim... Poxa, se ela fosse pensar nesse aspecto, Sofia é uma menina muito bonita, cara. Ela não seria a primeira opção. Diga-se de passagem, eu vou expor mesmo, que quando eu comecei a investir em Sofia, ela uma vez me mandou uma mensagem, olha só, eu acho que isso encaixa muito bem. Ela me mandou uma mensagem dizendo assim: amigo, eu queria casar com alguém igual a você, com as mesmas características que você, e com o mesmo jeito que você tem. Mas eu não queria que fosse você. E quando Sofia falou aquilo, claro, aquilo me feriu muito, né, na época. E, nossa, a gente já teve várias conversas sobre isso. E Sofia, sempre que volta nisso, ela volta muito triste. Mas ela já compartilhou isso com outras meninas até, pra parar. Tá vendo? Olha só. Ela queria um pai da forma que eu quero ser um pai. Ela queria um namorado da forma que eu sou um namorado com ela. Apesar de não escrever muitas cartas, como ela me explanou nesse retiro, né, de jovens aí que a igreja teve. Mas ela queria alguém que tivesse um propósito que eu tenho, mas ela não pensava em mim. Então talvez, meninas e meninos, você esteja excluindo, e a gente pode até usar esse termo, um homem da sua vida ou a mulher da sua vida, no sentido de alguém que te completa, assim, de uma forma muito legal, por um aspecto que é, como o Dani falou, passageiro, sabe? Por algo que, cara, eu posso ficar magro, entendeu? E eu posso ficar sarado igual o Gustavo, sabe? E eu posso ter esse físico legal, mas o meu interior, ele não vai mudar quem eu sou. Eu não consigo mudar a minha identidade. Então talvez a gente esteja perdendo, e você esteja perdendo, na verdade, pessoas com o caráter de Jesus, com a identidade de Cristo, porque você quer coisas da terra. Só que num namoro cristão, coisas da terra não tem lugar. E é isso que mais enfurece o inimigo, na minha opinião. Porque no namoro cristão o propósito é outro, cara, a vibe é outra, o desejo é outro, entendeu? Não é simplesmente pensar que num plano terreno, em você namorar para suprir seus hormônios, e você talvez casar se aquela pessoa não for muito chata. Cara, quem não é chato, entendeu? E tipo assim, eu acredito que muitas pessoas também estejam sozinhas e estejam ainda à procura do seu varão ou da sua varoa, porque não olharam pro varão e pra varoa do lado que tá te completando, entendeu? Que é a pessoa que mais ia te ajudar a se parecer com Cristo, como o Stênio falou. Mas que não vai, você não tá dando bola, você não tá dando moral, porque você quer alguém com aquela barriguinha, sabe? Ou você quer a menina com aquele jeito, sabe? Com aquele corpo. Então assim, olha só como a gente limita a nossa visão, entendeu?
aproveitando aí a palavra, né, pra mim aqui, eu queria fazer uma pergunta, então, pra cada um de nós aqui. Se você fosse dar um conselho hoje pra um jovem ou pra um adolescente, e aí isso vai pesar pra você, porque você trabalha com os adolescentes, e você percebe que ele tá nesse ambiente ou nessa pegada da varoagem, de buscar um relacionamento e tudo mais, que conselho você daria pra ele? Então, cara, em primeiro lugar, busque a Deus em qualquer situação. Não busque pessoas para suprir um lugar ou uma carência que talvez não seja nem de pessoa, mas seja de Deus. Em segundo lugar, se coloque no lugar da outra pessoa, de ouvir talvez você falando, Deus falou que é você, ou Deus tem me confrontado a falar com você, e na verdade aquela pessoa nem tá afim de você e tal, e depois aquele relacionamento se frustra. Então, antes de paquerar alguém ou antes de namorar com alguém, se coloque no lugar da outra pessoa para você também não ferir os sentimentos dela, seja um homem ou seja uma mulher. E em terceiro lugar, conheça muito bem a pessoa. Porque o que mais a gente tem visto é gente que começa namoro e termina porque você foi no retiro, você gostou daquela pessoa no retiro e você na semana seguinte estava pedindo aquela pessoa em namoro. Então, tipo assim, eu já tive experiências assim de conhecer rápido uma pessoa demais e já ir numa afobação para namorar e não dar certo. Então, os conselhos que eu daria, o conselho que eu daria é esse. Em primeiro lugar, busque em Deus todas as suas questões, então principalmente seu namoro. Em segundo lugar, sempre pense na outra pessoa que você tá afim ou que você tá querendo varoar, paquerar nela, entendeu? Pense como que ela vai se sentir com a fala que você vai projetar, com aquilo que você vai trazer ali. E em terceiro lugar, conheça mesmo, entendeu? Então, sai, toma um açaí, toma um sorvete, sai junto e tal. E não fique explanando pra ninguém também, né? Então, é mais ou menos isso que eu daria de conselho aí pra alguém que tá querendo um namoro sério, um namoro crente, comprometido. Na minha vou tentar ser bem objetivo assim, né? Mas se eu fosse dar um conselho hoje pra um jovem ou pra um adolescente, eu diria pra ele procurar alguém que tenha prazer em Deus, que tenha satisfação em Deus e que tenha prazer em Deus. Porque eu acredito que isso é o que fica, assim, sabe? Porque um rosto bonito, um corpo bonito, vai passar, cara, e vai passar rápido até, não vai ficar muito tempo não. E se ficar, talvez você não vai mais admirar tanto como você admirava antes, porque vai se tornar seu, vai se tornar comum, vai se tornar normal. Mas o prazer em Deus, a satisfação em Deus, eu acho que tem que ser o critério principal quando a gente vai buscar qualquer relacionamento. Então, se você conhecer alguém que você percebe que a pessoa tem prazer em falar sobre Deus, se satisfaz mesmo na Bíblia, em falar sobre a Bíblia, em falar sobre as coisas de Deus, enfim, olhe com um olhar diferente, né? E aí você, poxa, passou no critério principal, agora eu posso dar abertura para outro tipo de conversa, né? Pra gente se aprofundar um pouco mais. Mas se você estabelecer isso como critério, você já vai cortar aí meio mundo de pessoas que se aproximam de você. E aquelas que passarem, você pode ter certeza que... Aí você já pode olhar, né? Poxa, me agradou mais aqui, me agradou mais ali. Mas se tem prazer em Deus, se busca Deus de verdade, vai na fé que é um partido bom, assim, na minha opinião. Eu penso assim, muita gente quer a pessoa certa. Olha, eu falo que a pessoa certa pra Cíntia é errada demais. Eu me conheço, eu sei o quanto eu sou errado, mas eu tento ser a pessoa certa todos os dias. A gente aqui, de maneira alguma, pessoal, a gente tá dizendo aqui que você não pode se cuidar, não tem que se cuidar. Não é isso que a gente tá dizendo. É importante se cuidar sim, é bom se cuidar, você vai se sentir melhor, você vai abençoar a pessoa que virá ser sua esposa, seu marido, mas a gente está olhando aqui para um aspecto de prioridades. A prioridade não deve ser o que é externo, isso tudo vai embora, isso tudo deixa de ser prioridade. Olhe mais para as coisas que são eternas, para que seu relacionamento seja aquilo que ele deve ser, a manifestação da glória de Deus na vida cristã. Quando a gente fala de varoagem, né, esse termo engraçado que foi cunhado aí no evangeliquez, no francês, sempre entra nessa conversa a questão da vontade de Deus.
né? Qual que é a vontade de Deus para mim? Para que a vontade de Deus para mim é que eu fique solteiro o resto da vida? E aí bate aquele desespero, né? Cara, a vontade de Deus é que você seja homem ou mulher, seja mais parecido com Jesus. Se a pessoa que você almeja, ou seja ela já do seu convívio ou não, você está esperando em Deus, se ela vai, ou se você consegue identificar nela alguém que vai te aproximar desse ideal, que é se parecer com Jesus Cristo, cara, vai ser denso. Vai ser muito legal. Porque um relacionamento ele tem esse ideal de complementaridade. As pessoas elas se completam para a glória de Deus. E aquilo que você conseguir identificar na outra pessoa que te aproxima desse ideal de se parecer com Cristo, mano, isso é para a vida toda. Se alguém que você tem em mente ou que seja já da sua convivência diária ou semanal, você consegue perceber que essa pessoa te ajuda a se parecer mais com Cristo, vai dar bom, entende? A vontade de Deus para você é essa. A vontade de Deus para todos nós é que nós sejamos mais e mais parecidos com Jesus. E a experiência do relacionamento, trazendo para essa nova realidade, a realidade de que Deus nos salvou e na história de salvação Ele nos apresentou uma pessoa que é um instrumento dele para nos lapidar e nos tornar mais semelhantes a Jesus. Cara, é muito legal, é bênção, sabe? Construir uma história com essa perspectiva. Então, pessoal, esse foi o Gentios Podcast Varoagem. É isso aí, galera, e a gente já convida pro próximo. Acompanha aí que a gente vai voltar com novidades. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Um grande abraço.